Boa noite a todos, boa noite pessoal, a nossa livezinha aqui sobre a formação esportiva, crianças e adolescentes no esporte. Temos muito assunto hoje para tratar. Prontinho, vamos começar aqui, né? Direitinho. Olá a todos, bem-vindos, boa noite Luiz, Fernandes, Marina, Matheus, boa noite todo mundo. Eu vou esperar aqui a entrada só do nosso outro Insta. Para chamar aí o pessoal da nossa outra conta do Instagram. Dante, boa noite. Aqui, deixa eu puxar. Para gente, inclusive eu vou até deixar já estático na Psi do Esporte SP, uma dica de um livro para vocês sobre o tema de hoje, A Criança e o Adolescente no Esporte, do Alexandre Apollo, que é um baita de um livro legal, uma baita referência para quem quer estudar a formação esportiva. Então, vou deixar estático aí na Psi do Esporte SP, que é a nossa outra conta, né, do Instagram de Psicologia Esportiva, essa possibilidade aí de vocês estudarem, né, de vocês comprarem esse livro. Eu não sei como é que está hoje em dia para comprar criança e adolescente no esporte, mas acho que vocês encontram sim em sebos virtuais, ou talvez até na Amazon, vocês encontrem. E eu vou começar aqui a falar hoje um pouco sobre a iniciação esportiva. Eu gosto muito desse tema, pessoal, sobretudo porque é aquela questão do começar direito, né? Quando a gente começa de uma forma positiva, a gente tende a ter resultados positivos, a gente tende a ter uma vida, né, saudável, e como que os esportes, né, a prática do esporte, do exercício físico é importante, e é tão importante quanto ter uma boa experiência na iniciação esportiva. E eu digo sempre, né, nos meus cursos, que a iniciação esportiva ela é uma questão de saúde pública, né? Por que uma questão de saúde pública? É um primeiro ponto que eu abordo quando eu falo sobre esse tema. Porque a iniciação esportiva, ela envolve diversos aspectos do desenvolvimento humano. O pessoal fala, mas é só a parte física que é importante para se desenvolver nessa etapa infantil e juvenil, e não é. A gente sabe que tem a parte física, a parte mental, a parte afetiva e a parte social, né? Então, quando não existe uma boa experiência das crianças, dos jovens, dos adolescentes, no esporte em si, perde-se muito em termos de possíveis ganhos na parte afetiva, social, física e psicológica. Eu digo que o esporte, a prática esportiva, né, o exercício físico e também a prática de modalidades esportivas são universidades, são escolas, né, podem e devem ser extremamente pedagógicas para o crescimento humano, né? Então, esse é uma primeira ideia que eu quero passar para vocês. No esporte, a gente aprende a ganhar, aprende a perder, a gente aprende a se superar, a gente aprende a entender limitações, os obstáculos, né, que a gente enfrenta e vai enfrentar, e tantos obstáculos que a gente vai ter pela vida. Então, o esporte é uma grande escola, né? E aí, né, um outro ponto que eu trago, que é uma preocupação, que é o papel da educação física no apoio e na formação, né, do caráter e da personalidade infantil. Eu estou aqui com alguns slides.
Como que a educação física, hoje, ela está preparada para encarar os desafios da formação esportiva? E aí, claro, que a gente deve perguntar como tem sido a formação de profissionais da educação física quando o tema está atrelado, está associado com os aspectos psicossociais, emocionais, sistêmicos, né, familiares. Como que a educação física se associa em termos de investimento do profissional que vai estar na linha de frente com crianças, jovens, né, adolescentes, para que estimulem e possam, de alguma forma, capitalizar, né, da melhor maneira possível a prática esportiva. Será, né, que as faculdades de educação física, quando, de alguma forma, oferecem a psicologia do esporte, elas estão preocupadas com a formação da personalidade? Elas estão preocupadas com o que é mobilizado no âmbito psicoemocional de crianças, de pré-adolescentes e de adolescentes? Será? Eu ouço falar, né, muita gente dizer que, professor, eu tenho na Faculdade de Educação Física um semestre de psicologia, mas já ouvi falar que muitas faculdades dão história da psicologia, desenvolvimento do aparelho psíquico, e aí eu pergunto o que um profissional de educação física vai fazer com isso? Né? Não vai fazer nada com isso. O profissional de educação física precisa saber de desenvolvimento humano. Né? O profissional da educação física precisa saber com quais emoções eles vão ter que lidar com crianças, pré-adolescentes, adolescentes que vivem períodos de transição na vida. Isso que os profissionais da educação física precisam saber. Eu pego muito firme isso no meu curso de formação em psicologia do esporte, que, aliás, está agora em vias de começar em nossa turma 55, a gente já está com quase 70 alunos já inscritos para essa turma. E eu falo muito, né, no módulo de formação esportiva, tanto a função dos profissionais de educação física, como das instituições e também, claro, das famílias, do pai, da mãe, a questão do vínculo narcísico, né, que pais e mães às vezes demonstram ter em relação à prática esportiva, né, dos seus filhos, pais que de alguma forma se frustraram por não terem conseguido êxito na prática esportiva e projetam, né, nos filhos e nas filhas toda a expectativa diante da possibilidade de terem os seus desejos satisfeitos, realizados, mas não pelos próprios esforços, e sim projetivamente em relação aos filhos e às filhas. E aí que é uma tragédia, né, gente? Aí a coisa enrola mesmo, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Vamos lá. Sobre a criança no esporte, eu primeiro falo o seguinte: será que há liberdade das crianças em escolherem o esporte? As crianças estão aptas, estão livres para escolherem as suas modalidades que vão praticar? Ou ainda existe aquela ideia de que, assim, primeiro, né, isso, eu tenho 51 anos, eu ouço isso há meio século, portanto. Vamos colocar meu filho na natação, porque a natação é o esporte mais completo que existe. E aí você não dá à criança a chance dela procurar o basquete, o vôlei, o tênis, né? Ir para um gramado, para uma quadra, para um ginásio, para uma piscina. Não, tem que fazer natação, porque natação é o esporte mais saudável. Mas é o que a criança gosta? Porque para a criança gostar, vocês vão de concordar comigo, ela precisa ter experiência. E para ter experiência, ela tem que ter liberdade. Tem que ter liberdades de opções. Né? Elas têm que ter, elas precisam conhecer outras modalidades. O meu filho fez o exame do pezinho, a chapa a radiografia óssea, e ele vai ter 1,98 m. Então, ele vai ser jogador de vôlei, ele vai ser jogador de basquete. Então, assim, será que os pais conseguem
abrir e proporcionar para essas crianças uma dimensão maior, mais ampla e mais diversificada de experiências no esporte. E não é uma coisa que eu devo dizer a vocês que eu vejo sempre, não. Não raro eu recebo no consultório, antes da pandemia, né, quando eu agora só estou atendendo online, mais de um ano, mas eu via lá um pai com uma criança de 6, 7 anos, e aí o pai chegava assim, ó, doutor, eu trouxe meu filho, porque meu filho vai ser o novo Neymar, e que ele é fantástico, precisa ver o toque de bola do garoto, a visão de jogo, menino, 6 anos de idade, tá? Aí eu olhava assim pro menino, perguntava assim, então me conta, né, você gosta de jogar bola? Aí o garoto olhava para mim assim, gosto. Aí você olhava o pai, olhava o menino, falava assim, não, peraí, tem alguma coisa está errada aqui, né? Porque uma criança com 6, 5, 6, 7 anos, quando vai praticar uma modalidade esportiva, normalmente ela está na paixão, no auge, né? Daquela coisa de que, nossa, eu adoro, porque é isso, que é aquilo. Não, era uma criança completamente sem vida ali, do lado de um pai que era todo, meu filho, né? O meu talento e tal. Então, essas questões projetivas são muito delicadas e são deturpadoras, muitas vezes, do processo e na evolução, e, sobretudo, pessoal, no sucesso dessa molecada na adesão à prática do esporte. Então, primeira coisa, existe a liberdade de opção para escolher o esporte? Portanto, senhores pais, será que os senhores pais estão diversificando a experiência dos seus filhos para que eles possam conhecer várias modalidades esportivas e aí, na proximidade que é esperada dos pais com os filhos, identificarem aqueles que os filhos se afiliam mais? Não necessariamente tem que ser uma modalidade só. Ah, o meu filho joga futebol. Ponto. Então, o garoto ele pode jogar futebol, pode jogar tênis. Eu acho até isso muito importante. O pessoal da educação física que me ouve aqui pode falar sobre a questão da riqueza da motricidade. Na época do desenvolvimento das habilidades motoras, neuromotoras, quanto mais estímulos e mais variados estímulos você puder proporcionar para a criança, para o universo infantil, mais rica vai ser a experiência. Então, você não precisa estar apenas e tão somente numa modalidade. Né? Depois, o outro ponto que eu falo sempre, acho que é importante de comentar, que é essa questão da influência direta dos pais no incentivo e no acompanhamento. Eu sou de uma época que tinha uma propaganda da Gelol, que é o creme, né? O Gelol é aquele creme muscular, né? Gelado, e dizia não basta ser pai, tem que participar, não basta ser remédio, tem que ser Gelol, né? Isso acho que era a década de 80. E isso ficou, né? Não basta ser remédio, tem que ser gelol, não basta ser pai, tem que participar. E ter essa ideia, né, gente, do pai ter a proximidade com a prática do esporte. Porque vejam, pensem comigo, é um momento tão rico, é um momento tão bonito de descobertas, né? Que quando você tem a possibilidade de estar próximo ao pai, à mãe, nesse período, a experiência acaba sendo muito mais rica, né? E aí, sempre, né, vem aquela temática do esporte competitivo. Nossa, gente, quantas vezes eu já não ouvi aquela pergunta, professor, com qual idade a criança, ou adolescente, ou pré-adolescente está capacitado para a competição? Eu digo, olha, não existe uma idade, não tem. Nesse livro aqui que eu estou indicando para vocês sobre o tema de hoje, ou em qualquer artigo, não tem. A criança está apta a participar de campeonatos quando ela tem 6 anos de idade, ou quando ela chega na pré-adolescência, ou logo no ingresso da adolescência, o jovem está apto. Não, gente, não existe isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem crianças que têm um grau de adesão maior à competição. Tem outras que gostam apenas de praticar, a prática pela prática, né? A gente fala muito isso na psicologia esportiva. Então, a prática pela prática pode ser altamente satisfatória para algumas crianças, e a prática e a competição pela prática, né? A prática pela competição, para outros perfis psicológicos,
pode ser interessante e motivador. Então, é importante que a gente conheça o perfil, né, dessa molecada para ver se realmente a questão da... Porque, gente, o que acontece às vezes é o seguinte, a competição ela pode ser absolutamente danosa para o grau, para o nível de adesão de uma criança numa modalidade esportiva e até na prática do exercício físico, né? Eu quero aqui dizer para vocês que o Brasil é o quinto ou sexto país no mundo com um nível de burnout esportivo. E por que será que o burnout é tão comum no Brasil? Eu acho que é o primeiro grande país no mundo, a gente está em primeiro, né, entre os países maiores. Somos o primeiro país no nível de burnout. Então, será que as instituições estão se preparando? Será que as famílias estão sendo informadas? Né? Será que os profissionais, tanto da psicologia como da educação física, estão cientes, né, das dificuldades que existem, são tão comuns nesse universo da formação esportiva? Né? Bom, aí você tem a questão do desenvolvimento da personalidade. Tem criança que consegue conviver com derrota e com vitória. Tem adolescentes que não toleram a derrota. E é tão aversivo a ponto da criança deprimir. E aí são perfis de personalidade que não se associam ao esporte de alta competição. Né? E tem também um outro aspecto que é importante, que é a questão do processo da sociabilização. Gente, o processo da sociabilização é muito importante. A psicologia social, muitas teorias da psicologia social traduzem, né, que a identidade ela é construída na relação. Né? Eu sou à medida em que me relaciono com. Eu sempre me lembro, quando eu trago esse conceito da psicologia social, eu me lembro do filme Náufrago, né, com Tom Hanks, que ele não pira naquela ilha, ele não perde, não tem a identidade dele dissipada, porque ele cria aquela bola, né, que era o Wilson, aquela bola que vem com ele no naufrágio, que era uma bola do FedEx, ele trabalhava no FedEx, foi quando o avião caiu, ele sobreviveu, e ele só não pirou, ele só não esqueceu de quem era ele, porque ele, junto com aquela bola Wilson que ele dialogava, né, o tempo todo havia um diálogo ali, ele pôde manter minimamente a sua sanidade mental. E aqui, quando eu digo no processo da sociabilização da criança, eu quero dizer também que ela está aprendendo a conhecer a si, né, e a dialogar com o mundo. A construção da identidade se dá muito na relação. Muitas patologias, psicopatologias, são enquadradas dentro de aspectos ligados ao isolamento. Várias, vocês sabem disso. Então, pessoal, o processo de sociabilização, que envolve o autoconhecimento, a comunicação, a interação, esse processo é muito rico. E aí, vejam, quando acontece de uma criança, de um jovem, abandonar a prática esportiva, e aí, dependendo do caso, você não consegue nem fazer o drop-out, né, que é oferecer uma outra modalidade esportiva para ver se a criança tem sucesso na adesão. Às vezes não dá tempo disso acontecer, porque aquela vivência ela é absoluta, desastrosa, e a criança generaliza toda e qualquer modalidade que ela for praticar, ela entende que efetivamente ela vai ter tristeza, ela vai ter angústia, ela vai ter medo, ela vai ter insegurança e ela vai ser punida, principalmente. Então, se isso acontece, dependendo do grau, eu recebo cartas que, se vocês soubessem, de pais, de mães, de treinadores, contando, inclusive uma delas que eu recebi há, sei lá, mais de 20 anos, com os dados sigilosos, eu comento no meu curso de formação, e assim, são situações que muitas vezes as crianças vivem nos clubes,
e nas modalidades que praticam, que os pais, pelo distanciamento, não ficam nem sabendo, mas começam a ver o quê? A criança comendo de mais ou de menos, ficando muito triste, indo mal na escola, não querendo fazer as coisas, ficam presas dentro do quarto, não querem sair para nada. Então, elas começam a dar sinais de que alguma coisa não está indo bem. E aí é a hora de entender e não achar que isso é a coisa mais normal do mundo, porque não é, né? Esses sinais, eu até separei aqui para falar para vocês alguns. Normalmente, eles estão associados com melhor desempenho no treino do que na competição, mudanças negativas no desempenho escolar, o humor oscilante, hora está alegre, hora está triste, hora está isolado, hora está com colegas, mudança de hobbies, muda radicalmente os hobbies que tinha antes, dificuldade para dormir, sobretudo antes das competições, que acontece bastante. A gente tem mudança de hábitos alimentares, como eu comentei com vocês, nível de ansiedade altíssimo, muito acima do padrão esperado, tensão psicofísica elevada antes das competições, aí você vê o garoto assim, né? A garota tenso, assim, não consegue nem pisca, né? Você olha assim para a cara tá rígida, né? Uma tensão psicofísica muito forte. Queixa sobre cargas de trabalho do treino e competições, então a criança começa a achar que está muito pesado, que ela não está gostando, que não está legal, e aí, por fim, que é um pré-burnout, que é um pré-desistência das atividades, que são as tais ideias de abandono do esporte. Eu estou pensando que talvez seja melhor parar e tudo mais. E se nesse momento não há uma intervenção ou do psicólogo, ou do professor, ou dos pais, e simplesmente a criança ou adolescente vá permanecer nesse estado, nessa esfera emocional, a chance da desistência integral das atividades esportivas é imensa, né? E os benefícios, reforçando, o esporte ele pode, não só na infância, mas ao longo de toda a vida, e principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né? Reduzir a ansiedade, reduzir a depressão também, né? O esporte com predominância aeróbica, ele pode aumentar a autoestima, e aí a gente falar em autoestima significa a gente falar em identidade também, né? O autoconhecimento, quem eu sou, do que eu sou capaz, o que eu sou capaz de fazer. Isso é muito importante no universo infantil, juvenil e adulto. Por que não dizer? A perda de peso e o aumento da agilidade podem aumentar a autoestima, e vocês veem, pessoal, quanta gente, que geração que a gente já viu, quantas gerações a gente já viu de crianças obesas com 8, 10, 12, 13 anos, extremamente obesas. Aliás, aqui fazendo um parênteses, esse é uma preocupação que eu tenho com os colegas dos esportes eletrônicos, tenho bastante essa preocupação, né? Por quê? Porque ficam 18 horas sentados por dia e muitas vezes acabam se alimentando de uma forma errada. Come quando der, chama um Mac no intervalo de um do outro, não sei o quê. E isso me preocupa bastante. Como essa geração que passa aí 17, 18 horas treinando uma modalidade de esportes eletrônicos, vai chegar com 30, com 40, com 50 anos, como na minha idade. Como que vão chegar sem, muitas vezes, um cuidado na preparação física? Lembram da pirâmide? Vale para os esportes eletrônicos também. Um lado, preparação tática técnica, o outro lado, a preparação física, e a base, a preparação psicológica e emocional, individual e coletiva. Então, eu vejo, e as equipes todas que já passei pelos esportes eletrônicos, com muita preocupação, como esse pessoal vai chegar, né, daqui 15, 20 anos, ficando, e muitos deles obesos, e começaram cedo, com 11, 12, 13 anos, sem nenhum cuidado alimentar e sem nenhum cuidado com o corpo, só com a mente, né? Então a gente tem que olhar isso, o pessoal que está aqui, que trabalha com esportes,
e puder passar isso adiante, é uma bandeira que já tenho levantado faz tempo e acho que é super importante, pensando na saúde global, na saúde como um todo, né? O esporte leva ao controle do estresse e ao manejo da ansiedade, então, boas atividades físicas, cardiovasculares ou até de musculação, ajudam muito no manejo da ansiedade. Eu falei de esportes eletrônicos aqui agora há pouco. Gente, eu estou para conhecer modalidade que mobiliza mais ansiedade do que os esportes eletrônicos. É uma loucura total, né? Então, por isso que eu acho que a ideia da prática de uma preparação física para os esportes eletrônicos, ela é tão importante, né? Vamos lá. Alguns motivos, selecionei aqui alguns motivos para o envolvimento das atividades físicas e esportivas de crianças, adolescentes, etc. Então, ter alegria tem que ser um momento legal, tem que ser um momento bacana, que não é a sala de aula, a canetinha e o lápis e o computador, não. É ter alegria. E aqui uma crítica que eu faço, que eu não vejo hoje em dia as nossas crianças brincarem, eu não estou falando de pandemia, tá, gente? Estou falando pré-pandemia. Eu não vejo a criançada brincando. Brincando, que eu digo, brincar de lenço atrás, brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde, brincar. Né? Eu não vejo que jogos lúdicos extremamente alegres, extremamente divertidos. Eu não vejo mais a criançada fazendo isso. São jogos que aperfeiçoam habilidades e aprendem novas. Ter amigos, estar com amigos, fazer novas amizades, que é super importante para a riqueza do universo social da criança. Sentir emoções, conhecer, reconhecer essas emoções e, claro, adquirir forma física, né, que é super importante também. E aí, aquela questão, competição e burnout. Influência de pais e treinadores. Vejam, a questão da pressão por resultados e o bom rendimento. A imagem, de novo, a imagem projetada do pai, o narcisismo, a questão da autoestima. Eu já trabalhei, enfim, já tive crianças que eu atendi que apareciam com a perna com tapão, com marca de tapão, e era o pai que batia no filho porque ele não tinha, ele tinha perdido o pênalti, porque ele errou um saque na hora que não poderia, e assim muitas vezes eu tinha que interromper o trabalho, chamar os pais e poder conversar com esses pais e explicar que essa situação não poderia continuar dessa maneira, e enumerando o prejuízo na vida, no desenvolvimento psicológico, emocional e social dessas crianças. Né? Então, essa questão da pressão por resultados e boa performance, ela é trágica, né, para o universo infantil, juvenil na prática esportiva. O estresse, o baixo rendimento motor, o abandono. Gente, e o final disso o que é? Sedentarismo. É a criança, a ex-criança, né, adolescente que virou adulto e que não pratica nada. É sedentária, não gosta de esporte e fica exposta a todos os males que o sedentarismo é capaz de gerar, né, e não são bons. Quero deixar aqui com vocês também, e nesse livro, nessa dica que eu trago hoje, sobre a criança e o adolescente no esporte, a diferenciação, que é muito importante que vocês saibam, de burnout e dropout. O burnout é a vivência absoluta, né, e a projeção generalizada do desprazer obtido na prática esportiva. Então, se eu tenho um desprazer e ele é absoluto na minha vivência, a tendência é que eu generalize esse desprazer para todas as outras modalidades. No dropout, ainda existem novas tentativas de busca de prazer em outras modalidades esportivas. Então, quando a criança ou adolescente consegue ainda fazer o dropout, a gente tem a chance de salvá-la de um eminente processo de burnout, que aí
entrou no burnout, esquece. Normalmente a criançada não volta mais, não, não, não retoma mais, né, as suas atividades. E eu publiquei num dos meus livros, acho que foi um livro de 2003 ou 2004, que é um livro cinza chamado Psicologia do Esporte, Clínica, Alta Performance e Atividade Física, 10 dicas para os pais. Vejam as dicas que eu coloco na minha obra. Dica 1. Amplie o horizonte esportivo do seu filho. Ou seja, não queira que na barriga da sua mulher ele já seja melhor que o Neymar. Porque ele pode amar nadar, amar jogar tênis. Portanto, não reduza o horizonte esportivo do seu filho. Isso é a dica número 0 para todos os pais. Quando eu faço o trabalho de orientação da prática esportiva para pais, essa é a dica inicial. Inicial. Permaneça na área dos espectadores durante os jogos. É incrível, né? A gente ter que dizer isso, mas às vezes os pais querem invadir o campo, a quadra, querem gritar, xingar o técnico e tudo mais. Então, permaneça na área dos espectadores durante os jogos. Não aconselho o técnico sobre como atuar. Sabe por que eu coloquei isso, pessoal? Porque eu já dei supervisão para muita gente da educação física, profissionais da educação física, que falam para mim o seguinte: falam assim, João, eu treino o garoto a semana inteira na forma que ele vai tocar na bola, na forma que ele vai chutar, e aí o garoto vai para a fazenda do pai no final de semana e na segunda-feira ele volta chutando, treinando, dando passe, fundamento completamente diferente da forma pela qual eu ensinei até na sexta-feira anterior. Então, quando eu coloco não aconselho o técnico sobre como atuar, o técnico faz o trabalho do técnico, o psicólogo faz o trabalho do psicólogo e você seja pai. Já dá muito trabalho. Né? Não queira fazer ou ser um conselheiro de outras áreas, não queira ser você o psicólogo do seu filho. Não queira você ser o técnico, o preparador, o treinador do seu filho. Né? Não faça comentários depreciativos para técnicos, árbitros ou pais de atletas de ambos os times. O que eu já vi de pau quebrando em ginásio, de pais, um pegando com o outro, não precisa nem muito longe. Ontem mesmo teve um jogo do Guarani lá em Campinas, contra o Novo Horizontino, que 2 jogadores do Guarani saíram na porrada. Eu nunca vi um negócio daquele. Parecia ringue ringue nada, ringue é coisa séria. Aquilo parecia, sei lá, o que, dois arruaceiros, né, do time do Guarani que foram expulsos, e se eu sou o presidente, é justa causa no negócio daquele, né? Que não tem, mas o futebol vai passar a mão e a gente sabe como é que é. Mas enfim, só um parênteses, né? Essas brigas meio absurdas acontecem também com gente adulta, né? Não deveria, até por conta do exemplo. Não tente treinar o seu filho durante a competição, controle suas emoções para não prejudicar a performance esportiva do seu filho. E veja, as crianças muitas vezes ficam olhando, você está na quadra de tênis, elas ficam olhando o pai ou a mãe para ver se tem um semblante de aprovação. Às vezes a criança comete um erro e ela já procura o pai ou a mãe para ver como é que o pai está. Se o pai faz assim, 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 é ruim, é horrível para a criança, porque essa é a referência do desequilíbrio emocional que a criança vai passar a ter, né, durante o restante da sua performance. Mostre entusiasmo, interesse e apoio para o seu filho. Cuidado com as críticas e comportamentos após uma derrota ou uma atuação. Como é importante que os pais tenham uma postura ativa, acolhedora, aconchegante, afetiva, carinhosa, com a criança, independente se ela ganhou, se ela perdeu, é o resultado. Que aprenda que isso é o resultado. Que aprenda que os pais estarão lá, ganhando ou perdendo.
que não é isso que vai fazer os pais estarem mais próximos ou não. Ó, eu conheço de casos que a criança ganhou, não sei o quê, aí o pai faz churrasco, o pai não sei o quê, aí a criança perdeu, o pai não olha para a criança. Né? Isso é uma tragédia emocional para o garoto, para a garota. Né? Estimule a prática esportiva desde cedo, ensinando sobre os benefícios do esporte e não crie climas de rivalidade. Eles podem surtir efeitos danosos na concepção, na conceituação esportiva da criança. Né? Eu acho e vejo o seguinte, gente: o esporte com criança, ele deve focar mais a parte lúdica, a parte prazerosa da atividade física. Tem que ser uma coisa agradável, né? Aprazível, um termo antigo, né? Prazeroso, né? Visto que a prática esportiva ela é um elemento ela é um elemento educacional, socializador, positivo. E a gente, infelizmente, tem os convites, os piores convites, quando a gente olha para fora, para desvirtuar esse tipo de ganhos, né, de lucros. Então, um outro ponto que é importante passar para os pais é a criança ter a liberdade para escolher a modalidade que vai praticar e não já nascer com a sua trajetória, né, pronta. Ah, minha criança vai ser assim, né? Por fim, antes de eu abrir aqui para vocês, a questão do técnico, né? Do técnico em equipes ou no esporte de alto rendimento. É importante o técnico se conscientizar que ele também é um educador, ajudando as crianças a formarem os valores. Sabe aquela ideia? Pô, eu fico doido quando eu vejo a aula de educação física, o que que é? Uma bola de futsal, um apito e alguém encostado na parede, entendeu? Sabe? Pô, aproveita, a pessoa fez educação física. Antes de ser o corpo, é educador. Antes de ser do corpo, ele é um educador, ele é um profissional da educação. O esporte, como eu disse, é uma grande universidade, é uma grande escola, tem um conjunto de lições, de uma pedagogia de vida incrível. Use, passe isso adiante. Saber, eu me lembro agora de um caso de uma moça que era de um time de basquete, o time dela perdeu e o técnico não deixou as meninas tomarem água depois do jogo e mandou elas darem, sei lá, 5 voltas fora do ginásio, com tudo barro, lameado, sem tênis, sem meia, sem nada, entendeu? Como punição. Aí eu pergunto para vocês, será que um canadense sabe o papel dele? Não sabe, né? Será que ele sabe a verdadeira função de um educador? Não sabe. Então, a gente precisa olhar para a formação daqueles que estarão na linha de frente com crianças, né, pré-adolescentes e adolescentes na formação esportiva. O enfoque, a gente tem que pensar aqui também, o enfoque no desenvolvimento global da criança. Então, o social, que é o trabalho das relações interpessoais, que é super importante nessa dupla de trabalho do técnico, do professor e o psicólogo, para trabalhar as questões interpessoais. A parte cognitiva, que é pensar nas assimilações e exigências feitas por uma orientação. Então, às vezes, aquilo que o técnico sugere ou pede para as crianças fazerem está muito além da possibilidade, inclusive motora, ou antes de ser motora, da cognição da criança para poder efetivamente realizar aquela tarefa. Então, é importante ter esse aspecto cognitivo. Aí sim a parte motora, quando se trabalha as habilidades específicas da prática, e as questões psicológicas, que é considerar as possíveis repercussões de uma prática inadequada, sucessos e fracassos diante da realização de determinada tarefa. Gente, quando eu falo para vocês do medo da vitória,
inclusive é um dos capítulos do meu último livro, Temas em Psicanálise no Esporte. Quando eu falo do medo na vitória, eu quero dizer que alguma coisa por aí, ó, onde a gente está conversando hoje, não foi bem feita, não foi bem estruturada, não foi bem estimulada, alguma coisa na relação não está bem entre pais, filhos, e os filhos que projetam essa dificuldade diante de treinadores que, não raro, não estão bem formados e informados para encararem essas dificuldades que as crianças vivenciaram em períodos mais primitivos do desenvolvimento, né? Então, a gente precisa ter um olhar atento de uma forma mais global, né, de uma forma mais ampla diante de todo esse processo, tá bom? Eram esses 45 minutinhos que eu queria passar para vocês. Gostaria de saber se vocês têm perguntas aí, vocês gostariam de comentar, enfim, deixa eu abrir aqui o chat, que eu não consegui ir lendo o que vocês escreveram, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Oi, Aninha, um beijo para você. Sinto que o trabalho com técnicos é um grande caminho. Então, eu acho também o trabalho com treinadores é uma possibilidade que a gente tem, é uma via de acesso para a gente instrumentalizar, né, esses profissionais que estão na linha de frente com crianças e adolescentes. O grande problema é que, às vezes, alguns desses profissionais não estão abertos a esse trabalho, a esse apoio, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma via de acesso muito importante que a gente deve tentar, por toda a lei, abrir, porque assim, direta ou indiretamente, a gente vai ajudar as crianças a terem sucesso nas suas vidas esportivas, né? Deixa eu ver quem mais aqui, deixa eu ir subindo. Se alguém mais comentou aqui para Simão. Pessoal, se alguém comentou muito para cima, não estou conseguindo subir o chat aqui. Se vocês puderem copiar e colar para mim alguma dúvida, enfim, alguma questão, alguma experiência, aqui eu estou com o chat aberto, eu posso ler vocês, tá bom? Esse livro, A Criança e Adolescente no Esporte, ele é super importante. O Léo fala que em muitas escolas o resultado é mais importante do que o bem-estar dos alunos. Então, é isso mesmo, Léo. É exatamente isso. Eu trabalhei numa escola britânica aqui em São Paulo, escola bilíngue. Você tem uma ideia, Léo e amigos, eles dividiam a escola igual no Harry Potter, a London, Oxford e Cambridge. E aí, toda semana, eles elegiam o melhor na matemática, o melhor em história, o melhor em língua inglesa, e dependendo daquele que ganhasse o melhor da semana, se ele fosse de Cambridge, de Oxford, de London, de Oxford e Cambridge, dependendo da casa, né, igual o Harry Potter, era ponto para casa. Então, eles passavam semana a semana nessa disputa, nessa coisa exaustiva, dessa pressão, né? E chegava no final do ano, tinha o Sports Day, que era o dia dos esportes. E aí, gente, ali foi quando eu pedi demissão, porque realmente ali virava uma coisa ensandecida, era um clima de guerra que eu acho que não combina em nada com a prática esportiva e o que se espera de uma prática esportiva saudável, né, com crianças. Então, o resultado, ele não é, ou não deveria ser tão importante quanto o processo, quanto os ganhos, quanto a aquisição pedagógica, né? Fala, Luiz, professor, em alguns esportes como a ginástica, podemos ver atletas iniciando a carreira profissional muito precoce. Como trabalhar com esses jovens? Luiz, eu fui da seleção brasileira de ginástica rítmica desportiva, né? GRD. A minha preocupação sempre foi
na parte física e na parte psicológica. Na parte física, porque eu lembro que só o alongamento, o aquecimento dessas meninas era colocando o tornozelo no pescoço, na nuca, fazendo esses movimentos super bruscos, né, de alongamento, estando de pé e encostando a ponta do tornozelo na nuca. E eu pensava, bom, como é que vai ser a articulação dessas pessoas com 20, 30, 40 anos? Fiquei até com medo, e tinha medo ali da questão de mobilidade dessas meninas. É uma coisa muito pouco natural, né, esperado para a movimentação e para o corpo físico. E depois, a gente vê nas Olimpíadas, essas meninas que triunfam com 14, 15 anos, elas já começaram com 4 anos, com 5 anos. E aí, a preocupação que eu tenho e sempre tive foi a seguinte: como que você vai recuperar ao longo da sua vida a não vivência de uma etapa do seu desenvolvimento humano? Porque ali você não está vivendo nem boa parte da infância, nem o início da pré-adolescência e muitas vezes nem o início da adolescência. Olha o tamanho do prejuízo. E aí a gente está falando de 5 a 17 anos. São 3 períodos que você deixa de viver. E aí? E aí eu te pergunto, Luiz, quantos casos de depressão a gente tem na ginástica artística, na ginástica rítmica? Isso sem contar na falta de conhecimento de boa parte dos treinadores dessa área, quando o assunto se relaciona aos aspectos psicoemocionais, sociais, afetivos, né? Então, o que eu vejo é que eu lembro pela minha experiência, né, na época, poder estar perto das meninas, perto das ginastas, e sempre que possível, levar temas, levar reflexões, oferecer um acolhimento na escuta, para que elas possam falar o que elas sentem, porque isso muitas vezes tem um papel de angústia muito, 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 muito forte. E é uma angústia que às vezes elas levam para a vida toda. Então é muito importante que se tenham profissionais com conhecimento, com experiência para trabalhar ao longo durante, né, o período, todo esse período de crescimento e de maturação no campo esportivo, porque o crescimento e a maturação também da idade cronológica correm em paralelo. Vocês lembram? Atleta e ser humano em ação. É isso que eu digo. Tá bom? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Aninha, verdade, João, vejo cada vez situações de arrepiar e muitas vezes técnicos envaidecidos demais. Pois é, Aninha, então, aí que está. É essa questão da dificuldade, né, da gente lidar com a vaidade dos treinadores. Aquela coisa de que, assim, eu não preciso de psicólogo, eu sei tudo. Para que, sabe, o psicólogo vira como se fosse um inimigo, ou alguém que vá competir por uma maior evidência nos resultados. Sabe umas bobagens assim? Mas isso é uma questão de vaidade, igual você colocou. Isso tem, e não são poucos os casos, né? A gente precisa... por isso que eu digo, gente, a gente precisa sempre saber explicar o que é a psicologia do esporte, porque tem tanto preconceito, tem tanta má informação, tem tanto conceito errado, distorcido, que se a gente não tem ali preparado uma boa explanação, uma boa palestra, isso tudo eu vou passar para vocês, passo a passo disso tudo, nos nossos próximos encontros aí, a gente vai ter muita coisa, e já está, né, em preparo, né, não só a turma agora que vai começar em maio, mas também toda a parte de mentoria, os cursos pontuais que eu vou dar sobre temas específicos, eu quero falar muito sobre isso, sobre essa questão da vaidade dos técnicos, sobre como quebrar essas objeções, né, dos treinadores que
impedem ou que têm dificuldade em aceitar o trabalho psicológico, o que a gente tem que falar, o que a gente deve falar, eu acho que isso tudo são reflexões cotidianas e contemporâneas, né, da nossa área. Quem mais aqui? Respondi o Léo, Luiz, a Ana. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Vocês têm por aqui? Deixa eu ver se eu acho que parou no Luiz aqui, no com certeza professor, né? Eu vou aguardar mais um pouquinho, ver se alguém tem mais alguma colocação. E reforçando sempre o papel, né? O papel positivo dos pais. Eu acho que isso é muito importante também. Acredito que o Neymar, o Luiz falou, é um pouco disso tudo que você relatou, professor. O sucesso muito rápido que ele alcançou, ainda adolescente, deixou marcas na construção da sua personalidade que já conhecemos. Pois é, Luiz, eu na época que o Neymar era adolescente, eu atendia um grande jogador aí, e quando eu fui assistir o jogo, ele me falou, você vai saber rápido quem é o Neymar. Em 10 minutos de jogo, você vai saber quem é o Neymar. E de fato, era 15, 16 anos, era juvenil, e eu logo vi quem era o Neymar, não precisava nem dizer quem era, porque era um espetáculo, né? Mas acho que faltou, embora o pai dele tenha tentado puxar o rédeas, eu acho que se não fosse o pai, o desastre seria muito maior, né? E acho que o Neymar poderia ser hoje, sem dúvida nenhuma, já por várias vezes e consecutivamente o melhor do mundo, se fosse todos esses aspectos integrados de uma forma positiva, né? Mas eu vejo que sim, não só o Neymar, mas tantos outros casos de jogadores, de atletas de renome internacional, ou até aqueles que não chegaram a ser tão conhecidos, mas que tinham talentos até maiores do que alguns que a gente conhece hoje em dia, teriam triunfado com maior sucesso se tivessem tido aí uma família, um apoio, uma constituição mais tranquila, uma transição mais tranquila entre as fases da vida e entre as fases de carreira, entre as categorias, né, entre infantil, juvenil, juniores, profissional. Faltou muito isso. Acho que não só para o Neymar, mas para muitos atletas por aí. Tá bom? Valeu, Léo. Parabéns, professor, pela iniciativa, principalmente para nós, professores de educação física, que trabalham com esporte escolar. Show de bola, Léo. Sucesso para vocês. Deixo aqui a dica, tá? A criança e o adolescente no esporte. Vão atrás dessa obra. Ela transita em vários temas que eu, de forma introdutória, apresentei hoje para vocês. E é isso, pessoal. Reforçando aí, a nossa turminha aí está com a matrícula aberta, né? Turma 55. Aulas são 100% online, ao vivo, via internet. A gente tem uma plataforma muito bacana de transmissão e interação comigo via internet. E vamos começar agora, dia 29 de maio, a aula 1 da turma 55. Foram mais de 3.500 alunos formados e eu estou super feliz em receber aí já quase 70 alunos para essa turma nova. E, enfim, quem quiser vir conosco será um prazer, tá bom? A gente mantém os vídeos diários, 1, 2 vídeos, o YouTube, João Kozak, Psicologia Esportiva, aqui no Instagram, a página no Facebook, que a gente já está lá com acho que mais de 50 mil seguidores, eu estou super contente. Dr. João Kozak, Psicologia Esportiva, passem por lá e comentem sempre os vídeos, vamos procurar trocar mais ideias. E na segunda-feira da semana que vem, de novo, segundas da Psi do Esporte, 8 horas. Continuem se cuidando. Amanhã eu vou tomar minha segunda
dose da Coronavac. Espero que eu encontre aqui em São Paulo, mas acho que aqui em São Paulo tem. E torço para que todos logo possam também estar em segurança e que em breve a gente possa se ver presencialmente. Sempre muita saudade de todos, tá bom? Obrigado pela participação, obrigado pela presença e a gente vai se trombando aí pelas redes. Grande abraço, pessoal. Obrigadão.